E aí, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar algo com vocês que Deus tem me feito refletir muito sobre isso. Algo que inclusive eu até li na palavra. Não quero botar um texto hoje para vocês, mas eu quero que, se vocês puderem ler, comecem a ler Atos dos Apóstolos a partir de quando Paulo ele começa o seu ministério até o último capítulo. E vocês vão ver o que eu vou falar para vocês. Eu quero que vocês percebam muito bem isso, do que Deus fez na vida de Paulo e o que Deus tem feito em nossas vidas, que é sobre os livramentos implícitos que eles têm dado para nós. Porque muitas vezes a gente acaba vendo algo, vamos supor, um livramento que Deus dá quando acontece algum acidente, Deus nos livra da morte, sabe? Mas muitas vezes Deus nos tem dado livramento a partir do momento que, quando nós dormimos e nós acordamos de manhã, Deus nos deu o livramento, porque a morte ela poderia vir nos buscar, mas Deus nos deu o fôlego de vida, mais um dia para a gente estar adorando Ele. E sempre quando a gente vê ali o apóstolo Paulo, ele é preso, Deus livra ele é chicoteado e Deus livra ele. Então ele sempre está num processo ali que Deus sempre tem livrado ele. Mas a Bíblia não fala que, e Deus livrava Paulo. Tem um versículo ali que Paulo ele fala, e sempre Deus me livrava. Mas a gente não vê a Bíblia falando isso, e Deus livrava Paulo, e Paulo foi livrado por Deus. Não, sempre Deus arrumava ali. Às vezes surgia um homem que livrava Paulo, ele pegava Paulo, ele prendia Paulo em outro lugar. Então a gente sempre via algumas coisinhas assim que, quando a gente começa a perceber, a gente vê o cuidado de Deus em nossas vidas. E é isso que eu quero fazer vocês refletirem um pouco do que Deus tem feito em nossas vidas. Porque eu sou um cara que vou de bicicleta trabalhar, e eu pego a avenida aqui da cidade, e ela é uma avenida movimentada. Então eu estou sempre orando e agradecendo a Deus. Eu atravesso pista também, a faixa, atravesso a estrada ali que tem, que é também muito movimentado, a BR. Então, sabe, toda vez que eu atravesso alguma rua, assim, toda vez eu tô indo agradecendo a Deus, porque até um tempo atrás, justamente um ciclista foi atropelado por um ônibus, e segundo a notícia ela estava em estado grave. E quantas vezes eu comecei a refletir e falava: Senhor, muito obrigado, poderia ter sido eu, sabe? E quantas vezes Deus já nos deu livramentos implícitos, coisas que muitas vezes, coisas simples, coisas bobas, que a gente tropeça, a gente poderia ter caído no chão e batido na nossa cabeça, sabe? Não são coisinhas muito simples que faz a gente refletir o cuidado de Deus em nossas vidas. Eu vejo através do meu filho mesmo, sabe? Ele tá sempre ali querendo correr, fazer isso. Na rua começa a correr, tropeça, cai, sabe? Ele poderia muito bem na hora dele tropeçar ali, ele acabar caindo, batendo na cabeça, cortar, abrir, sei lá, sabe? Mas a gente vê o próprio cuidado de Deus. Não é que o meu filho, o Noah, ele sabe cair, mas é que a gente vê que Deus tem cuidado dele. Então, às vezes ali, claro, Deus, ele não vai nos livrar de tudo. A gente vai se machucar, tanto que um dia ele caiu, ele abriu o queixinho, teve que levar 3 pontos. Então, ele sempre se rala. Essa é a nossa vida. Às vezes, Deus permite que muitas coisas acontecem com a gente, mas a gente sempre vê Deus nos livrando da morte, coisas que não está ao nosso alcance de ser livrado, mas a gente vê o cuidado de Deus em nossas vidas. Comece a reparar um pouco nisso, comece a refletir e ver o que Deus tem feito na vida de vocês. Vocês vão ver que o que Deus faz, cara, é lindo. Esse cuidado de um pai que nos adotou, um pai que está no céu, cara, mas que ele sempre está cuidando da gente, cuidando dos nossos sentimentos, principalmente. O Espírito Santo está do nosso lado, andando junto. Cara, quando você for andar na rua, convida Jesus para andar do seu lado. Quando você estiver na igreja, convida Jesus para sentar do seu lado. Convida Jesus, fala assim: Jesus, participa comigo. Eu sei que o Senhor está ali na frente, mas o Senhor está aqui comigo. Espírito Santo,
vem comigo. Ah, eu tô indo trabalhar, mas que o Senhor fique do meu lado. Cara, e você vai ver, assim, ó, quando acontecer alguma coisa, o próprio Espírito Santo vai te falar, olha o que eu tenho feito por você, eu tenho cuidado de você. Sabe, quando a gente tem uma intimidade com Deus, quando a gente começa a conversar, na mesma hora que, muitas vezes, na mesma hora que a gente está falando com Deus, Ele responde. E muitas vezes, Deus ele nos quer mostrar com uma situação que Ele tem feito, e Ele acaba nos respondendo através de uma situação. Eu tenho muitos testemunhos. Deus já falou para mim através de um simples passarinho, de um gato, que muitas vezes, um dia eu já contei para vocês, eu estava no monte e eu vi o cuidado de Deus através da vida de um gato, porque eu estava sentado ali no banco orando, tinha um banquinho lá onde eu estava, lá no monte, eu sentei naquele banquinho lá de madeira e comecei a falar com Deus, e ali veio um gato, do nada, surgiu um gato branco no meio da floresta, assim, no meio do mato. Um gato branco subiu assim, sentou no meu colo. E ali o Espírito Santo falou comigo, falou assim, ó, é esse cuidado que eu tenho. Quando você vem e pede para deitar no meu colo, eu te abraço. E te faço o carinho que você precisa, sabe? Eu te afago, eu te dou um abraço. Esse é o cuidado que Deus tem por nós, sabe? Os livramentos. Muitas vezes a gente agradece a Deus por coisas que a gente vê, mas a gente precisa ser mais grato por coisas que a gente não vê. Porque, como eu falei para vocês, há coisas que a gente não vê que Deus nos livrou. Quem sabe eu poderia estar indo de bicicleta, indo trabalhar e do nada surge um carro e não sei da onde, acaba acontecendo alguma coisa. Sabe? Então são nos mínimos detalhes que a gente sempre tem que agradecer. Porque o próprio Deus que está em nós, Ele nos tem um cuidado tão grande, um amor tão grande por nós, que Ele nos livra de coisas que Ele poderia muito bem ter chegado pra gente e falado assim, ó, eu te livrei disso hoje, me agradece. Ó, eu te livrei disso agora, então me agradece. Mas Deus não quer esse tipo de relacionamento de obrigação. Deus quer que você chegue para Ele e fale assim, Senhor, muito obrigado por me livrar de todos os livramentos, pelo fôlego de vida, por tudo que o Senhor fez por mim hoje. Tá tudo englobado em uma coisa só, um agradecimento completo, porque muitas vezes a gente não vê as coisas que acontecem, mas Deus sempre nos tem estado com a gente. Amém, irmãos? Eu quero que você reflita um pouco. Quando você lê Atos, principalmente a partir do capítulo 21, quando Paulo ele vai lá para Jerusalém, e ali o Espírito Santo alerta ele que ele seria preso. E a gente vê todo o cuidado. Deus não fez Paulo foi espancado. A Bíblia diz ali que os judeus pegaram Paulo e começaram a espancar ele. Deus não livrou ele do espancamento, mas Deus livrou ele da morte. Então entenda, este livramento, este cuidado que Deus tem com a gente. E Paulo viveu ali, ó. Paulo viveu preso durante muitos e muitos anos. Paulo estava preso, mas a gente sempre via que Paulo ele sempre tinha liberdade para pregar, ele tinha liberdade. Cara, Paulo pregou para os reis. Paulo foi lá para Roma, a Bíblia não fala isso, mas com certeza, quando Paulo estava com César, Paulo com certeza, da mesma forma que ele pregou ali para Félix, ele pregou pro rei Agripa, ele pregou para os romanos ali, cara, pregou pro rei de Roma, para César. Então é isso que eu quero que vocês entendam, este cuidado. Deus, ele não nos livra da gente entrar no deserto, Deus não nos livra da gente ser muitas vezes maltratado, mas Deus nos livra durante. É esse ponto que eu quero que vocês entendam, é esse durante. O agir de Deus está nesse meio, porque se muitas vezes Deus ele age aqui no começo, a gente não vai entender muitas vezes o agir de Deus. E nem no final, porque às vezes o final ele vai gerar morte, mas Deus ele sempre vai nos livrar no começo. Amém, meus irmãos? Reflitam nessa palavra e que o Espírito Santo, que essa intimidade que vocês têm com o Espírito Santo, ele vai te revelar muitas coisas grandes. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz de Jesus e que Deus abençoe a vida de vocês. Amém?